Irmãos, nós lemos antes da celebração da ceia, ou iniciando a celebração da ceia, o Salmo 34, de 1 a 7. Se você puder permanecer com ele aberto, eu recomendo que assim faça. Se você está nos acompanhando agora pela internet, eu quero dizer, talvez começou ligou aí agora, ainda não viu a leitura bíblica do Salmo 34, eu quero incentivá-lo a leitura, a estar com o texto bíblico aberto. Salmo 34, nós vamos meditar, meus irmãos, sobre confiança em meio ao caos. Você pode repetir comigo o tema desta palavra? Confiança em meio ao caos. À noite, se Deus permitir, à tarde, à noite, nós voltaremos na sequência da exposição de Efésios. Mas, meus irmãos, agora, quando lemos o Salmo 34, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Será que não era realmente caótica a situação do salmista? O salmista aqui é Davi. E qual era o contexto? O contexto é o seguinte: os estudiosos acreditam que Davi escreveu este texto logo após a seguinte experiência. Vou contar a experiência. Davi começa a ser perseguido por Saul, o rei. O rei Saul começa a perseguir Davi. Davi então foge para Nobe. Lá ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. Então Aimeleque era o sacerdote, servia então ao reino, era um líder espiritual no reino de Israel. Ele conhecia Davi, porque Davi era bem conhecido, matou Golias, era um grande guerreiro. Quando Davi chega, Aimeleque tem uma impressão assim de alguma coisa meio diferente. Davi está fugindo de Saul, porque Saul tomou uma antipatia muito grande com Davi e agora começou a persegui-lo, apesar do fato de Davi ser um grande guerreiro do seu exército. Então Davi foge, mas para dentro de Israel. Então ele encontra o sacerdote, chega lá no sacerdote e pede pão, mas não tinha pão comum. O pão que havia ali na hora, era o pão próprio, o pão cabível apenas para os sacerdotes comerem. Era um pão que fazia parte de um sentido assim muito nobre, muito sagrado, ninguém podia tocar naquilo. Mas Aimeleque vai e reparte daquele pão com Davi e com os seus. Jesus depois vai citar isso lá nos evangelhos como tendo sido assim, a quebra de um princípio, mas para preservar um outro princípio, o princípio da vida. Que mais importante do que não tocar no pão era alimentar com o pão Davi e os seus guerreiros. Muito bem. Quando o sacerdote dá o pão a Davi, está ali também um homem chamado Doeg. Esse Doeg sabe que o rei está perseguindo Davi. O Doeg chega lá em Nobe, para estar com o sacerdote Aimeleque, vê Davi, e quando Davi vê Doeg, Davi sentiu que Doeg iria dedurar, que Doeg iria contar, que Davi estava escondido lá em Nobe. O Davi não fala muita coisa com Aimeleque, o sacerdote, mas o Davi diz assim: tem uma espada aí não? Ele diz: a única espada que tem aqui é a espada que foi de Golias. Ela está enrolada ali no manto. Ele disse assim: então me dá essa espada. Davi percebeu que poderia haver naquela hora ali uma tentativa de Doeg levá-lo preso até Saul, alguma coisa assim. O Doeg sai e vai embora. Mas Davi sentiu: não dá para ficar aqui. Aqui não dá para ficar. Porque com esse fofoqueiro aqui o negócio vai ficar ruim. É isso mesmo. Tem até um livro escrito Doeg, o Fofoqueiro.
Ele percebeu. Então, meus irmãos, ele foge. Davi sai dali. E quando Davi sai dali, Davi foge e vai para Gate. Mas Gate já é outro ambiente. Por quê? Porque Gate é fora do ambiente de Israel. É um outro lugar, é um outro reino. Lá o rei, lá é Aques. E eles tinham contenda um com o outro, lado de cá com o lado de cá. Quando Davi chega lá em Gate, o rei Aques até aceita Davi de início assim. Só que os conselheiros do rei Aques disseram assim: esse aí é Davi, rei. O senhor não pode deixar ele aqui não. Ele é um guerreiro aí, ó, de Israel. Ele é tão famoso, ele é tão hábil, que lá se canta assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esse homem pode estar aqui como espião. Ele pode estar aqui para poder criar uma situação de guerra contra nós. E Davi escuta os conselheiros falando isso com o rei. Então Davi temeu. Davi temeu e teve uma reação. Davi então começou a fingir-se de doido, de louco, de maluco. Começou a permitir que a saliva descesse assim, sobre a barba dele. E começou a ter um comportamento de louco. O rei Aques observa Davi e diz assim: eu por acaso preciso de mais um louco aqui? Já não tem loucura demais aqui não? E aí Davi é esquecido para lá, aí ele foge. Acredita-se que Davi escreve esse Salmo 34, que parece que não tem nada a ver com isso. Ele escreve esse Salmo 34 depois dessa experiência. Ora, o mundo de Davi parecia um caos, tudo desarrumado. Ele tinha perdido a possibilidade de estar e de ficar com a sua família. Quando se tem o impedimento de estar em família, isso desarruma a vida da pessoa. Davi também perdeu o ambiente de estar com seu povo, porque o rei estava perseguindo. Ele teve que fugir para outro povo. Quando chega lá, há um olhar de desconfiança. Davi agora está sem lugar para ficar. Os companheiros de Davi também eram fugitivos. Davi perdeu a estabilidade. Os receios, os medos, os temores estavam agora presentes, mas ele acabara de passar por um grande livramento. O primeiro livramento, o livramento quando saiu de perto de Saul. Depois, quando vai para Nob, e Doeg está ali, e ele sabe que Doeg podia criar uma situação que ele tivesse de lutar e chamar mais atenção ainda para a fuga dele. Depois ele vai para Gate. Em Gate ele passa pela difícil experiência e percebeu lá que o rei escapou porque se fingiu de maluco, mas escapou. Irmãos, aí Davi coloca a cabeça mais no lugar e começa e faz escreve esse salmo. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Quando o mundo está um caos, é importante continuar bendizendo ao Senhor. Você sabe por quê? Porque muitas vezes as coisas já estão ruins, e quanto mais você fala, pior fica. Que coisa impressionante, porque meus irmãos, as palavras, eu sempre digo isso, elas não têm poder místico, mas elas têm um poder explicável, elas têm um poder real, um poder de influenciar o ambiente, e de moldar, e de conduzir atitudes. Então, se as coisas já não vão bem, quando a pessoa, em vez de bem dizer, começa a maldizer, mais mal se concretiza, por causa do ambiente e das atitudes
atitudes que são tomadas, impulsionadas por aquilo que se fala. Então, Davi disse assim: bendirei o Senhor o tempo todo. O tempo todo. Depois diz: os meus lábios sempre o louvarão. O tempo todo e sempre. No verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor. Sabe o que é gloriar-se? Gloriar-se, meus irmãos, em si próprio, é orgulho. É orgulho, é pecado. Eu sou bom, eu sou esperto. Quando Axe apareceu, quando eu ouvi os conselheiros de Axe aconselhando que eu era um perigo, eu fui tão esperto, eu raciocinei tão rápido, eu me fingi de maluco, eu consegui escapar, eu sou fera. Mas não foi isso. Gloriar-se em si é isso. É a vanglória, a glória é vã. Gloriar-se no Senhor é o quê? Gloriar-se no Senhor é diferente. O Senhor esteve comigo e me deu livramento. Então a glória é dada a Deus. No meio ao caos, no meio das situações difíceis, quando está tudo assim bagunçado, aquela situação caótica, desarrumada. Porque você sabe que às vezes, como aconteceu com Davi, pode ocorrer que você olha para o estado geral da sua vida e vê que está tudo desarrumado, está tudo bagunçado. Agora Davi fez o quê? Bendize ao Senhor, falou bem do Senhor. E quando o tempo todo, irmãos, às vezes a gente acha que só falar o nome de Deus não resolve. Só falar não, mas falar o nome de Deus muitas vezes é um remédio. Muitas vezes faz mudar o ambiente, porque a gente está invocando o nome de Deus. Quando a situação já não está boa e que começa um xingamento, uma reclamação, um apontar de culpas para lá e para cá, aponta culpa para lá e para cá, acusação para todo lado, a situação se torna mais caótica ainda. Agora, quando nós começamos a bendizer o nome do Senhor, a situação está assim, mas Deus é bom. Deus está conosco. O Senhor é perfeito em todas as coisas. Deus não erra. O Senhor é justo. O Senhor é santo. O Senhor é perfeito. A situação está assim, mas mais é Deus. Deus é soberano. E Ele está comigo. Irmãos, em meio ao caos, bendigamos ao Senhor. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção: a comunhão que Davi quer ter com as demais pessoas. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Veja só aqui, ouçam os oprimidos e se alegrem. Quem é oprimido, irmãos? Meu irmão, só pode ter alegria em Deus. Qualquer outra alegria é pura ilusão. Mas quando o nome de Deus é proclamado, veja o verso 3. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Aqui é o convite, eu quero ter comunhão com vocês aqui. Proclamem comigo, nós juntos aqui, Davi está dizendo, proclamem ao Senhor, anuncie Deus. Anuncie Deus. Eu estava falando outro dia aqui, contando, e quero relembrar aqui, como eu disse agora, às vezes é só de falar o nome de Deus, parece que é pouca coisa, mas não é não. Um exemplo, olha, parte do mundo está criando se formando uma cultura de que você não pode falar nem Deus abençoe. Citar Deus, não pode. E eu vivi isso. Eu vi isso. Nós fomos tomar um café de manhã cedo, num lugar fora do Brasil, aqui na Europa. Aí fomos tomar um café. Quando terminei de tomar o café e comer lá o que tinha lá, eu disse para a pessoa que me atendeu assim:
muito obrigado, Deus te abençoe. Quando eu falei Deus te abençoe, a pessoa olhou para mim diferente. Aí o missionário falou comigo: é assim, é desse jeito aí. Você fala a palavra Deus, a pessoa olha para você com reprovação, como se o nome de Deus não pudesse ser dito. Não é à toa que a Bíblia diz assim: proclamem ao Senhor comigo, ou bendiga ao Senhor. Porque falar o nome de Deus, exaltando, bendizendo, louvando, traz luz para o mundo. E o diabo não quer luz para o mundo, irmãos. Falar mais de Deus em casa, falar mais de Deus nos seus relacionamentos, falar mais de Deus nas suas conversas, não é defeito. Não é debater sobre Deus, não é isso não. Não é brigar por causa de Deus, não é contenda com os outros por causa de Deus, e nem defender a Deus. Deus não precisa da nossa defesa. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então Deus, Ele é a defesa dele mesmo. A pessoa está aprontando, fazendo gracinha com o nome de Deus, zombaria. Ela vai responder é a Deus. Isso nunca deu certo em lugar nenhum. A pessoa não fica maldizendo, escarnecendo o nome de Deus e vai melhorando na vida, não. É podridão mesmo. É um abismo chamando outro abismo, pode ter certeza. É estado de impiedade mesmo. Então nós não precisamos defender Deus, mas nós proclamamos. Então, Davi diz: proclame a grandeza do Senhor comigo. Quando nós cantamos juntos na igreja, nós estamos proclamando a grandeza do Senhor juntos. Quando nós todos, na sua individualidade, falamos do nome de Deus, bendizemos a Deus, estamos proclamando. Agora note bem o que acontece aqui no verso 4. A experiência, que é a experiência que em nome de Jesus vai acontecer na sua vida, já aconteceu e sempre acontecerá. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então aqui, meus irmãos, veja só, buscou, Ele respondeu e livrou. Então aqui tem busca, resposta e livramento. Onde nós temos resposta e livramento? Em Deus. Eu busquei o Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aqui, os estudiosos dizem que temores, talvez fosse melhor a tradução terrores. Livrou-me de todos os meus terrores, porque parece que a palavra, ela tem um peso mais forte lá no original do que simples temor. E Davi sentiu temor e terror. Se ele foge, quem foge está muitas vezes aterrorizado. O medo da morte. Agora, irmãos, preste atenção, isso aqui todo mundo pode sentir. Sabe o que nós não podemos nos conformar? Não é de sentir um temor ou um terror num momento, mas é vivermos aterrorizados. Isso Deus não quer. Deus não quer isso. Não é a vontade de Deus. Alguma coisa errada. E eu não estou dizendo que você está errado, mas há alguma coisa errada quando nós vivemos aterrorizados. Nós não podemos ficar assim, porque isso nos adoece. O terror, o medo constante, sobressaltados permanentemente. Irmãos, às vezes nós estamos com medo de coisas que não existem. Uma pessoa uma vez me contou aqui que viveu uma situação tão difícil um dia aqui próximo, voltando para casa à noite, e a visão que a pessoa teve era uma coisa indefinida, mas na verdade quando chegou perto, era um cavalo que estava no meio de uma rua aqui, e o cavalo estava comendo alguma coisa assim na calçada.
E a rua muito comprida, a pessoa de longe viu aquilo, mas não estava identificando que era um cavalo. Viu uma coisa de longe. E ela disse: pastor, eu senti tanto medo, mas eu não tinha como voltar. Aí ela foi me contando o que aconteceu, até que eu identifiquei que era um cavalo. Mas eu já estava desnorteado. Aí a pessoa estava me dizendo como é que aquela experiência o assustou de um modo. Aí eu disse: mas e depois que você viu que era um cavalo? Depois que eu vi que era um cavalo, eu já tinha sofrido um choque tão grande, que eu fiquei com medo do cavalo também. Mas é assim, irmãos. É assim. Aterrorizado. Agora preste bem atenção. O texto diz que ele buscou o Senhor, aí teve livramento. Nós precisamos muito de livramento. Livramento. No meio da situação difícil do caos, nós precisamos continuar clamando ao Senhor, porque Deus vai nos responder. Às vezes a situação de resposta de Deus é um pouco confusa para nós, por causa dos tipos de resposta. Nós gostamos de respostas sim. Nós gostamos de respostas sim. Nós gostamos quando é sim. Quando é sim, dá sim, resolve para nós, não é? Quando é sim para nós, resolveu. Até saindo aqui da igreja. Saindo da igreja, você vem num culto. Quais são as primeiras perguntas que acontecem quando você entra no carro ou quando está indo embora? Deixa eu ver aqui se vai coincidir. O pessoal entra no carro, começa a ir embora, o que pergunta? O que nós vamos comer? Isso, vai comer aonde? O que nós vamos comer? É mais ou menos, é uma das primeiras coisas, não é? Levanta a mão aí quem é assim. Isso. Muito bem. O que nós vamos comer? Aí, quando tem mais gente, né? Mistura filhos e tal, aí já começa a dar um pouco de dificuldade. Por quê? Porque um quer comer comida. O que é comida? Arroz e feijão. Se não for comida, a gente ainda fala: não, eu quero comer comida, como se as outras coisas não fossem comida. Parece que não é nem comida, parece que não é janta. Não, eu gosto de jantar. Pois é. A minha mãe, por exemplo, não janta. Come pão, come não sei o quê. Ela fala: eu nem janto, eu não sei o que acontece, que eu não janto. Faço só um lanchinho. Mas não vamos falar da mãe não, que é até pecado. Eu estou torcendo para estar me escutando lá, porque ela anda muito rebelde, não anda escutando não. Aí o filho fica aqui pregando abandonado aqui. Deixa eu falar com ela. Filma aqui, minha irmã. Eu aqui. Estou precisando dar um recado para uma pessoa aqui. Muito feio a mãe que deixa o filho pregando sozinho para os outros e ela não presta atenção. Se não sabe ligar o YouTube, tem a vizinha, tem a neta, tem alguém que tem que ligar esse YouTube. Agora, depois que arrumou um neto pastor, fica escutando o neto e deixa o filho. Isso é uma coisa horrorosa. Uma mãe que tem amor no coração não faz isso. E com apoio da dona Viviane. Gente, onde é que eu estava aqui agora? Vamos voltar. Voltar aqui, estava aqui no... os terrores. Verso 4 aqui, né? Deus livra a gente dos terrores da gente. Verso 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Olha a diferença aqui, irmãos.
quando a gente está com terror ou quando está com alegria. Se eu olho para o que está acontecendo ao meu redor, o que me resta? Sentir terror, temor. Por quê? Porque o ambiente ao nosso redor, mesmo que não seja o ambiente da sua casa em si, mas o ambiente geral, assim, sempre ele está meio caótico. Desde quando eu entendo por gente, eu escuto a expressão: a coisa está feia. A coisa está feia. A coisa está feia. Eu já contei para os irmãos que eu era criança e meu pai tinha um amigo até hoje, e eu me lembro dele falando, reclamando com meu pai as coisas, e ele reclamava sobre o presidente da República da época, e ele dizia assim: esse homem, daqui a pouco, João, nós vamos estar comendo capim. Irmãos, eu ficava com medo de ter que comer capim. Aí um dia eu conversei com meu pai, falei: pai, será que um dia nós vamos mesmo, igual o fulano está falando aí, a gente vai ter que comer capim? Aí meu pai falou assim: não, é que ele fica nervoso, isso não acontece não e tal. Agora preste bem atenção. Ao redor tem muito caos para todo lado. Só que nós temos que olhar para Deus. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Quando nós fomos celebrar a ceia aqui agora, eu disse o quê? Jesus. Você tem que levar com você o nome, a pessoa de Jesus, o olhar fixo em Deus, porque se você for olhar para a vida dos outros, você vai encontrar caos também. Aí nós começamos naquele desajuste nosso. Tem gente na igreja que a vida é pior do que quem está lá fora. Você não está aqui para ficar olhando o caos, mas para levantarmos os olhos e olharmos para Deus. Por quê? Quando olhamos para o Senhor, os olhos estão radiantes de alegria. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para melhorar os nossos olhos. Aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos vendo, porque os olhos radiantes, eles conseguem enxergar melhor. Se não há uma escuridão. E aí o texto vai continuar dizendo que no verso 6, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou. Libertação de novo aqui, olha. No verso 4, livrou. Agora, libertou. 3 vezes aparece libertação ou livramento aqui no texto. E vem o verso 7, que é o mais conhecido deste salmo, que diz, vamos ler juntos? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ora, irmãos, louvado seja Deus. Esse texto aqui é muito revelador. O anjo do Senhor. A expressão o anjo do Senhor é muito forte no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, quando as Escrituras não estavam completas, Deus estava se revelando. E existe uma coisa chamada revelação progressiva. Então existem modos de Deus se revelar no Antigo Testamento que fazia parte da apresentação de Deus a um povo gradativamente. Eles não tinham as escrituras completas, muitas vezes o anjo apareceu. Agora, quando diz o anjo apareceu, meus irmãos, um momento em que o próprio Deus se manifesta. Por quê? Porque Deus é espírito, Ele não pode ser visto. Deus está aqui, nós não o vemos, porque Ele é espírito. Então, muitas vezes, Deus tomava forma de um anjo, para que o homem pudesse vê-lo. Por isso é que quando o anjo aparece a Abraão, por exemplo, a Bíblia diz, o Senhor falou a Abraão. É o Senhor.
É uma manifestação da própria pessoa de Deus. E, irmãos, esta é uma ideia tão forte no Antigo Testamento, que os teólogos falam de pré-encarnação. Quando há a expressão, o anjo do Senhor, a própria pessoa, é Jesus se revelando, naquela forma. Então, quando o texto diz, o anjo do Senhor é sentinela, nós podemos interpretar em dois sentidos, estão corretos. Pode ser o anjo do Senhor, um anjo de Deus, um enviado de Deus, e pode ser também o próprio Deus. O anjo do Senhor é sentinela. Nas versões mais antigas diz, o anjo do Senhor acampa-se. Está certo acampa-se e está certo sentinela, porque são complementares. Acampa-se no sentido militar. Então Deus coloca acampamento, Deus coloca sentinelas, Deus coloca guarda, Deus coloca vigia. E a Bíblia vai dizer no Salmo 121, que o guarda de Israel não dorme, não cochila, não tira assim um cochilinho, ele está sempre alerta. Então, no meio do nosso caos, Deus, no meio das nossas dificuldades, Deus permanece nos vigiando, nos guardando. A Bíblia diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, são como chamas de fogo. Nós nunca estamos sozinhos. Quantas vezes a simples presença de alguém com uma criança permite que essa criança consiga dormir. A criança está assustada, a criança está com medo. A presença da avó diz, pode dormir, vovó está aqui. A criança tranquiliza o coração. Muitas vezes, mamãe está aqui. O papai está aqui, pode dormir. Muitas vezes a mulher fala para o marido, pode dormir. Está tudo bem, bem. Bem, está tudo bem. Sua mulher está aqui para te proteger. Não é verdade ou não? É verdade mesmo. E muitas vezes o marido também fala com a mulher, pode dormir. O marido está aqui para ficar acordado com medo em seu lugar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Irmãos, nós vivemos uma vida de livramento. Deve ser um atrás do outro e a gente nem vê. Uma coisa que estava para acontecer, a gente nem viu. Alguém cochichando no ouvido do outro lá, para armar uma situação contra você, você nem viu. Uma doença que estava para se desenrolar, Deus cortou. Uma decisão que iria te prejudicar, Deus livrou. Um livramento tremendo na vida do Ló. O Ló estava lá, distraído com aquela cultura ímpia, uma cultura mundana. A cultura estava tão contaminada, que chegaram a cogitar entregar a filha para uma multidão de homens, abusar dela o tanto que quisesse. Seria assim, cogitou-se disso. Aquele descontrole, aquele desajuste, os homens se comportando como animais. Aí a Bíblia diz assim, lembrou-se o Senhor de Abraão. Ló que estava lá, e a família de Ló estava adaptada ali, estava tão adaptada que a mulher de Ló sai de Sodoma, mas sai devagar. Sai devagar. Sai tão devagar que fica olhando para trás, é aquela coisa, eu estou indo, mas não quero. Eu estou indo, mas não quero ficar aqui, eu estou sendo obrigado a ir.
Aqui é nosso lugar. Aquela cultura ímpia, e Ló estava ali habituado, mas lembrou-se o Senhor de Abraão, porque Abraão estava orando por Ló, e Deus tinha uma aliança com Abraão, livramento sobre Ló, e Ló mesmo nem estava entendendo direito. Tem livramento na sua vida para todo lado, meu irmão, minha irmã. Livramento para todo lado. Às vezes você começa um namoro, fica aquela paixão, aquela coisa, aquela vontade de estar perto, e enfim, respirou o oxigênio da vida. Aí de repente, pá! Acabou. Parece que vai morrer. Você não sabe, talvez Deus te dando um grande livramento. Um grande livramento. Uma sociedade que você iria fazer. Não aconteceu, você ficou triste. Um livramento. Uma casa que você ia comprar, para você estava tudo certo. Deus não deixou, você não sabe. Livramento. Livramento sem você ver. Não sabe nem o que é, não sabe se ia furar o teto, se ia um barranco cair, se o que ia virar aquele lugar. Você não sabe. Deus te deu um livramento. Você queria mudar-se para uma outra cidade, para um outro lugar, para não sei o quê e tal. Não sabe, às vezes lá a sua vida ia ser mais confortável, mas ia virar um caos no ponto de vista espiritual. Você não sabe, eu não sei. Então o anjo do Senhor está conosco. Se as situações ao redor não estão boas, continue bendizendo ao Senhor, louvando a Deus, proclamando o nome de Deus. Busque a Deus, Ele vai te responder e vai te dar o livramento. E lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos dizer juntos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos falar mais uma vez? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Bendito Senhor, obrigado pelos teus livramentos, os livramentos de ontem, de hoje e de amanhã. Que o teu anjo glorioso Jesus esteja sempre ao nosso lado. Nós agradecemos por tua promessa, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigado. E se as coisas ao redor estão desarrumadas, que os nossos olhos não fiquem desarrumados, nosso olhar sempre para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco, nós vamos ter a bênção apostólica, e você vai levar com você o nome de Jesus.